Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, vamos continuar com a nossa leitura do livro das Confissões. No último episódio, nós terminamos o primeiro livro, que Agostinho relata a sua vida desde o seu nascimento até os 15 anos. Nós vimos que ele termina esse primeiro livro com louvor a Deus por tudo que viveu, pelo dom da vida, reconhecendo também, desde a sua infância, as suas falhas, os seus pecados, mas com a certeza de que a misericórdia de Deus é maior, e foi maior e será sempre maior de qualquer pecado que a gente cometa. Então, a gente vai continuar hoje com a leitura do segundo livro. Então, Agostinho, aos 16 anos, começa a experimentar um pouco mais do mundo, as realidades do mundo, as tentações do mundo. Vamos ver o que o santo tem a nos ensinar. Então, comecemos. Então, por qual motivo Agostinho relembra suas culpas? Quero recordar as minhas torpezas passadas, as corrupções de minha alma, não porque as ame, ao contrário, para te amar, ó meu Deus. É por amor do teu amor que retorno ao passado, percorrendo os antigos caminhos dos meus graves erros. A recordação é amarga, mas eu espero sentir doçura, doçura que não engana, feliz e segura. E quero recompor minha unidade depois dos dilaceramentos interiores que sofri quando me perdi em tantas bagatelas ao afastar-me de tua unidade. Desde a adolescência, ardi em desejos de me satisfazer em coisas baixas, ousando entregar-me como animal a vários e tenebrosos amores. Desgastou-se a beleza da minha alma e apodrecia aos teus olhos, enquanto eu agradava a mim mesmo e procurava ser agradável aos olhos dos homens. E o que é que me encantava, se não amar e ser amado? Mas eu não ficava na medida justa das relações de alma para alma, dentro dos limites luminosos da amizade. Do lodo dos desejos carnais e da própria natureza da puberdade, emanavam vapores que me enevoavam e ofuscavam o coração, a ponto de não mais distinguir entre o amor sereno e as trevas de uma paixão. Um e outro ardiam confusamente em mim, arrastando a minha fraca juventude pelos despenhadeiros das paixões e a submergiam num abismo de vícios. Tua cólera concentrava-se em mim e eu não percebia. Ensurdecera-me o ruído das cadeias da minha mortalidade. Justo castigo à soberba da minha alma. E eu me afastava cada vez mais de ti e tu o permitias. Eu me agitava, me dissipava, ardia nas paixões da carne e tu calavas. Ó alegria que tão tarde encontrei! Tu calavas e eu de ti me afastava, multiplicando as sementes estéreis do sofrimento, em degradação insolente e inquieto esgotamento. Quem teria podido suavizar minha tribulação, ensinando-me a usar bem da formosura passageira das coisas novas? Quem me fixaria um objetivo aos prazeres que delas eu tirava? De tal maneira que, se os ardores da idade não me pudessem deixar tranquilo, fossem encaminhados ao matrimônio, encontrando o fim natural na geração de filhos, como prescreve tua lei, Senhor. Tu que asseguras a descendência de nossa raça mortal e tens o poder de abrandar as asperezas reservadas ao homem expulso do paraíso. Tua onipotência está perto de nós, ainda quando nos afastamos de ti.
Eu deveria ter ouvido mais atentamente o som vindo de tuas nuvens. Quem escolhe esse tipo de vida terá tribulações na carne. Eu vos desejaria poupar. Ou ainda, é bom para o homem não tocar em mulher. E ainda, quem não tem esposa, cuide das coisas do Senhor. Quem tem esposa, cuide das coisas do mundo e do modo de agradar a esposa. Quem me dera ter ouvido mais atentamente essas palavras. Se me tivesses feito eunuco pelo reino dos céus, aguardaria agora, mais feliz, os teus amplexos. No entanto, miserável que sou, eu me abandonava com furor à torrente das paixões que me afastava de ti. Eu transgredia todas as tuas leis, sem escapar naturalmente de teus castigos. Quem dos mortais conseguiria fazê-lo? Sempre estavas presente em tua severa misericórdia, entremeando de amargos desgostos os meus prazeres ilícitos, a fim de que eu aprendesse a procurar alegria sem ofender-te. Se eu tivesse encontrado, só teria encontrado a ti, Senhor, que nos dás a dor como preceito, que feres para curar e nos tiras a vida para não morrermos longe de ti. Então Agostinho começa a relatar um pouco daquilo que ele viveu na sua adolescência. Talvez aquilo que nós ouvimos falar muito de Agostinho, né? Uma vida um tanto quanto, para usar uma palavra forte, devassa, né? Entregue, né? À sensualidade, à sexualidade. Então Agostinho começa a experimentar isso desde o início da sua puberdade, da sua juventude. Mas é interessante notar, logo no início desse trecho, ele diz que o que ele mais queria era amar e ser amado. Então Agostinho deixa claro qual era, né, a ânsia e a sede do coração dele. Amar e ser amado. Mais do que ânsia, né, pelo prazer em si, havia no coração de Agostinho um desejo do amor, de amar. Só que ele, como fala, perdeu a medida, né, do amor. Ele, em vez de amar, se entregou às paixões da carne. O amor foi, de certa forma, corrompido, o justo amor foi corrompido pelos prazeres, pela atração carnal. E aí, pouco a pouco, ele foi cada vez mais se enredando nessa rede de paixões e se afastando de Deus. É interessante notar também que Agostinho deixa claro que Deus permitiu que ele sentisse um prazer amargo. Toda vez que ele se entregava às paixões, restava nele esse amargor, esse sentimento de que algo estava errado. Então a felicidade de Agostinho nunca foi plena nesses momentos. Ao final de cada momento em que ele se entregava, né, aos prazeres, restava nele esse ranço, esse amargor de vida, porque ele sabia de alguma forma que estava distante do Senhor. Então começa essa luta interior em Agostinho, em que ele vai passo a passo se afastando mais de Deus, se entregando, né, aos prazeres da carne e a tudo aquilo que vai contra a lei de Deus, e ao mesmo tempo vai sentindo um profundo vazio, o vazio que o pecado deixa, o vazio que o pecado acaba, né, causando em nós. E Agostinho começa a experimentar essa realidade da busca do prazer e do vazio que o pecado deixa. E ele segue. Nesse mesmo ano, no entanto, meus estudos foram interrompidos, tendo sido chamado de Madaura, cidade vizinha, para onde havia ido antes, a fim de estudar literatura e oratória, onde aguardava que se preparasse a quantia necessária para uma permanência mais longa em Cartago, de acordo mais com a ambição do que com as possibilidades de meu pai, cidadão bem modesto de Tagaste. Então Agostinho tinha ido estudar em outra cidade. O objetivo da vida dele era estudar em Cartago, mas ele fez esse passo intermediário para Madaura, mas ele teve que voltar a Tagaste, provavelmente por falta de dinheiro. Ele continua: mas a quem narro eu esses fatos? Não a ti, meu Deus, mas diante de ti, aos meus semelhantes, ao gênero humano, aqueles que mesmo pouco numerosos, vêm a volver os olhos para estas páginas. E para quê? A fim de que eu mesmo e os que me lerem
pensemos de que abismo profundo devemos clamar por ti. Que há mais próximo de teus ouvidos que um coração arrependido e uma vida de fé? Todos elogiavam muito meu pai, que gastava mais do que lhe permitia o patrimônio familiar, nas despesas necessárias para a permanência do seu filho longe da casa por motivos de estudos. Muitos outros cidadãos, bem mais ricos que ele, não se interessavam do mesmo modo pelos filhos. No entanto, meu pai não se preocupava em saber se eu crescia aos teus olhos, meu Deus, e se vivia castamente, desde que fosse eloquente. Mas eu era vazio em relação à tua cultura, ó meu Deus, único e verdadeiro Senhor do teu campo, que é o meu coração. Mas, quando aos 16 anos, as necessidades domésticas me forçaram a interromper os estudos por algum tempo, e eu, livre de qualquer escola, passei a viver com meus pais, os espinhos das paixões me subiram à cabeça, sem que houvesse mão para os arrancar. Pelo contrário, meu pai um dia me viu no banho e percebeu em mim os sinais da puberdade e adolescência inquieta, antegozando desde logo a alegria dos netos que eu lhe daria. Relatou com alegria a minha mãe. Essa alegria nasce da embriaguez em que este mundo miserável esquece o Criador, para em teu lugar, Senhor, amar tuas criaturas. Embriaguez devido ao vinho invisível de uma vontade pervertida que se inclina para o que é baixo. Mas no coração de minha mãe já havia começado a edificar o teu templo, a lançar os fundamentos da tua santa habitação. Meu pai, no entanto, era apenas catecúmeno de há pouco tempo. Por isso minha mãe agitou-se, apreensiva e temerosa. Apesar de eu ainda não ser batizado, receou que eu enveredasse por caminhos tortuosos, trilhados por aqueles que voltaram para ti as costas e não a face. Ai de mim! Como ouso dizer que estavas calado, quando eu me afastava de ti cada vez mais? É verdade que te calavas diante de mim em tais momentos? De quem eram, senão de ti, aquelas palavras que me fazia soar aos ouvidos através de minha mãe, tua serva fiel? Mas nenhuma tocou meu coração para converter-se em prática. Ela queria que eu evitasse a luxúria. Tenho ainda dentro de mim a lembrança de suas solícitas recomendações. E, sobretudo, que eu não cometesse adultério com a esposa de quem quer que fosse. Envergonhava-me de atender às suas solicitações, porque me pareciam conselhos de mulher. No entanto, eram teus os conselhos e eu não sabia. Eu estava convencido de que tu te calavas e que era ela quem falava. Mas por meio dela, eras tu que me falavas, e nela eu te desprezava, eu, teu servo, filho de tua serva. Mas eu ignorava e caminhava para a minha perdição, com cegueira tal que me envergonhava diante de meus companheiros, de parecer menos depravado que os outros, quando os ouvia exaltando as próprias infames, tanto mais dignos de glória quanto mais infames eram. Eu queria fazer o mesmo, não só pelo fato em si, mas pelo louvor que disso resultava. Nada é tão digno de censura como o vício. No entanto, para não ser censurado, eu mergulhava ainda mais no vício. Quando não podia igualar a meus companheiros corruptos, fingia ter praticado o que não praticara, para não parecer desprezível pela inocência ou ridículo por ser casto. Então, Agostinho vai relatando o quanto ele ia se aprofundando na lama da luxúria, dos vícios. É interessante notar uma coisa. Mesmo quando ele não pecava, por orgulho, por vaidade, e aí acrescentam-se pecados, ele inventava, mentindo, que havia praticado isso ou aquilo. Então, um pecado nunca vem só. Um pecado vem sempre acompanhado de outros pecados, que ajudam ao pecado principal ficar em pé. Então, é interessante isso. A gente, sem perceber, vai realmente se amarrando, se enredando cada vez mais na lama do pecado. O pecado nunca é ingênuo, nunca está sozinho, vem sempre acompanhado de uma multidão de outros pequenos pecados. E era isso que Agostinho ia vivendo. O pecado contra a castidade, o orgulho, a vaidade, a mentira, iam se tornando o estilo de vida, o jeito de ser de Agostinho. Como ele fala, os vícios iam tomando conta de sua vida. E a voz de Mônica, que
era a voz de Deus tentando alcançar Agostinho, era rechaçado. Mônica começava a ser esse instrumento de Deus, que Agostinho, de certa forma, menosprezava e desprezava, dizendo que era apenas coisas de mulher, e não coisa vinda de Deus. E ele segue. Eis com que companheiros andava eu pelas praças de Babilônia, revolvendo-me na lama como se fosse em cinamomo e perfumes preciosos. E para afundar-me ainda mais, o inimigo invisível me pisoteava e seduzia, porque era eu fácil de seduzir. Minha mãe carnal, que já tinha fugido de Babilônia, mas caminhava, ainda lenta, pelos seus arredores, recomendou-me vida pura, mas não se preocupou em caminhar para um afeto conjugal, aquela minha virilidade de que lhe falara o marido e que não podia ser materialmente eliminada. Então, Agostinho reclama um pouco de Mônica, que Mônica não tentou conduzi-lo ao casamento, tentou apenas pedir a ele castidade. Já então a considerava bastante perigosa, e mais perigosa ainda, a prévia para o futuro. Mas não se preocupou, temendo que as responsabilidades conjugais constituíssem empecilho às minhas esperanças. Não de uma vida futura, tais como as suas, mas de progresso nos estudos, cujo êxito era a ambição dos meus pais. Então, Mônica não incentivou um casamento para que o casamento não atrapalhasse os estudos dele. Meu pai, porque quase não pensava em ti e alimentava meu respeito e ambições vãs, e minha mãe, por acreditar que a aquisição de cultura em voga não só era livre de perigo, mas podia até favorecer a minha aproximação de ti. Eis as conclusões a que chego hoje, reconstruindo como posso o caráter de meus pais. Chegavam até a afrouxar-me as rédeas dos divertimentos, sem a justa e normal severidade, deixando-me entregue ao desregramento das várias paixões. De toda essa miséria, ó meu Deus, subia uma escuridão que me ocultava a luz serena de tua verdade, e de meu coração emanava a iniquidade. O furto das peras. Isso é um fato interessante. Tua lei, Senhor, condena certamente o furto, como também o faz a lei inscrita no coração humano, e que a própria iniquidade não consegue apagar. Nem mesmo um ladrão tolera ser roubado, ainda que seja rico, e o outro cometa o furto obrigado pela miséria. E eu quis roubar, e o fiz, não por necessidade, mas por falta de justiça e aversão a ela, por excesso de maldade. Roubei de fato coisas que já possuía em abundância e da melhor qualidade, e não para desfrutar do que roubava, mas pelo gosto de roubar, pelo pecado em si. Havia perto de nossa vinha uma pereira carregada de frutos nada atraentes, nem pela beleza nem pelo sabor. Certa noite, depois de prolongados divertimentos pelas praças até altas horas, como de costume, fomos, jovens malvados que éramos, sacudir a árvore para lhe roubarmos os frutos. Colhemos quantidade considerável, não para nos banquetearmos, se bem que provamos algumas, mas para jogá-las aos porcos. Nosso prazer era apenas praticar o que era proibido. Eis o meu coração, Senhor, o coração que olhaste com misericórdia no fundo do abismo. Que o meu coração te diga, agora, o que procurava então, ao praticar o mal sem outro motivo que não a própria malícia. Era asquerosa e eu gostava dela. Gostava de arruinar-me, gostava de destruir-me. Amava não o objeto que me arrastava ao nada, mas o aniquilamento em si. Pobre alma embrutecida, que se apartava do teu firme apoio para autodestruir-se, buscando não algo desonesto, mas a própria desonestidade. Então, parece um fato simples, talvez até um pouco bobo, mas tem muita profundidade nessa passagem do furto das peras. Veja, Agostinho, ele fala e confessa mais um pecado, o do roubo. Um roubo que, para ele, tem mais profundo do que simplesmente o fato de ter tirado algo de alguém, ter roubado peras de uma árvore. O que ele compreende é que o que o moveu a fazer isso não foi a necessidade ou o roubo em si,
mas foi o prazer que ele sentiu em praticar o mal. O mal era algo que agora alegrava Agostinho, trazia prazer para ele. Não era simplesmente uma questão de cair em tentação, né, de, como diz São Paulo, fazer aquilo que ele não quer. Não, Agostinho agora quer praticar o mal. A corrupção vai tomando conta, assim como a ferrugem vai corroendo o metal, o pecado vai corroendo a alma. E agora Agostinho, ele tem prazer em praticar o mal pelo mal em si. Não era só praticar o ato iníquo, era o apego à iniquidade, era o amor à iniquidade. Então, é um passo a mais na corrupção da alma. E Agostinho, meditando, ele reconhece que nesse momento, aos 16, 17 anos, era assim que sua alma estava. Ele tinha passado do estado simplesmente de manchar-se no pecado. Ele passava a gostar do pecado. Ele passava a querer pecar pelo prazer do pecado em si. A querer roubar simplesmente pelo prazer do ato de roubar. O pecado ia tomando conta da alma. E sem perceber, aos 17 anos, era assim que ele estava. Talvez a gente, de uma forma ou de outra, em áreas da nossa vida, a gente esteja fazendo a mesma coisa. Sem perceber, a gente esteja tendo prazer em viver o erro, se apegando ao erro, se alegrando com o erro. É preciso parar e tentar compreender se não fomos longe demais nesse caminho do pecado. E ele continua. Existe certo atrativo num corpo belo, no ouro, na prata, em todas as coisas. Entre o tato e os objetos, existe uma sorte de harmonia de grande importância. E os outros sentidos encontram também nos corpos um estímulo adequado. As honras do mundo, o poder de comandar e dominar, têm sua sedução, e deles nasce o desejo de vingança. Todavia, para conseguir tais bens, não deve o homem afastar-se de ti, Senhor, nem desviar-se de tua lei. A vida neste mundo seduz por sua própria beleza e pela harmonia que mantém com todas as pequenas coisas belas que nos cercam. Também a amizade entre os homens torna-se querida pelo vínculo suave que une muitas almas numa só. Mas se desejamos todos esses bens imoderadamente e por eles mesmos, bens inferiores que são, e abandonamos os bens superiores, como és tu, Senhor, nosso Deus, a tua verdade e a tua lei, então cometemos pecado. Na verdade, esses bens inferiores também satisfazem, mas não como satisfaz o meu Deus, que tudo criou, pois nele o justo encontra a sua alegria, e é ele a alegria dos homens de coração reto. Quando se indaga da causa de um crime, nela ordinariamente não acreditamos, enquanto não descobrimos que pode ter sido o desejo de obter alguns dos bens que chamamos de inferiores, ou medo de perdê-lo. São, de fato, belos e atraentes esses bens, embora sejam desprezíveis e baixos quando comparados aos bens superiores e beatíficos. Alguém matou um homem. Por que o terá feito? Cobiçava a mulher do assassinado ou a sua propriedade, ou procurava roubá-lo para viver, ou porque temia ser privado de algum bem, ou talvez ardesse no desejo de vingar uma ofensa. Haverá alguém que tenha assassinado sem motivo, só pelo prazer de matar? Quem acreditaria nisso? Do homem louco e cruel se diz que era gratuitamente mau e perverso, mas não lhe faltava um motivo. Como diz o historiador, era o receio de que o ócio lhe entorpecesse as mãos e o espírito. Por que ele procedia assim? Evidentemente para alcançar o poder, honras e riquezas com a prática do crime, uma vez subjugada a cidade, e assim libertar-se do medo das leis e das dificuldades devidas à estreiteza do patrimônio e aos remorsos da consciência. Portanto, nem mesmo Catilina amou seus crimes, mas a causa pela qual os cometia. Então, Agostinho faz essa digressão. Veja, não há nenhum problema em querer algo.
não há nenhum problema em admirar a beleza, o corpo de um homem ou de uma mulher, não há nenhum problema numa relação sexual sadia, não há nenhum problema em você querer ter posses, bens. Não há nada de errado nisso. A ponderação que Agostinho faz é que essas coisas que são, entre aspas, boas em si, não podem ocupar o lugar do sumo bem, do bem maior. E a partir do momento em que, para conseguir essas coisas, eu abro mão da lei de Deus, do bem maior que é Deus, aí sim, essas coisas que em si mesmo não são mais, passam a ser motivo de queda, de pecado. Então, se para ter uma posse ou ter algo, eu passo por cima dos outros, eu cometo algum tipo de corrupção, de crime, por causa desse algo que eu quero, aí está o pecado. Se eu desejo alguém, um homem ou mulher, que eu não posso, digamos assim, ter direito de me relacionar com ela, mas eu passo por cima da moral, passo por cima da lei de Deus, por conta desse homem, dessa mulher, eu cometo pecado. Então, essas realidades da vida não são mais em si, é a minha atitude diante delas. O quanto eu coloco essas coisas em primeiro lugar na minha vida, que trazem o pecado para a minha vida. Quando eu coloco essas coisas, essas realidades, essas pessoas, em primeiro lugar, no lugar da lei de Deus, aí sim o pecado acontece na minha vida. Eu abro espaço para o pecado em minha vida. Então essa observação que Agostinho faz. Não era a realidade do amar, do desejar as coisas, os bens, os prazeres em si, o pecado. Mas era buscar essas coisas de uma maneira desordenada. Era buscar essas coisas de uma forma em que a lei de Deus era deixada de lado, porque a lei de Deus era vista como um empecilho para ter essas coisas. E é aí que o pecado toma forma e entra na nossa vida. E Agostinho continua. As paixões dão satisfações ilusórias. Somente Deus pode saciar as exigências do espírito humano. Eu, miserável, o que foi que amei em ti, furto meu, noturno deleito dos meus 16 anos? Não eras belo, pois eras roubo, mas realmente és alguma coisa para que eu possa dirigir-me a ti? As peras que roubamos, sim, eram belas, por serem criaturas tuas, ó Deus bom, Criador de toda beleza, sumo bem e meu verdadeiro bem. Sim, eram belas aquelas frutas, mas não era a elas que minha alma infeliz cobiçava. Eu as possuía em abundância e melhores. Eu as escolhi somente para roubar. Eu as colhi somente para roubar, perdão. E uma vez colhidas, atirei-as fora, para saciar-me apenas com a minha maldade, saboreada com alegria. Se alguma tocou meus lábios, foi o meu crime que me deu sabor. E agora, Senhor meu Deus, procuro o que me seduziu nesse furto. Não possui beleza alguma. E não falo da beleza que reside na justiça ou na sabedoria, nem na beleza da inteligência humana, da memória, dos sentidos e de toda a vida vegetativa, nem da beleza das estrelas, da harmonia do firmamento, nem da beleza da terra e do mar, cheios de vidas que nascendo tomam o lugar dos mortos. E tampouco falo da beleza limitada e ilusória dos vícios sedutores. A soberba quer imitar a grandeza, enquanto somente tu és o Deus Altíssimo, que estás sobre todas as coisas. E a ambição, o que procura senão honras e glórias, enquanto somente tu és digno de ser honrado e glorificado eternamente. A crueldade dos poderosos deseja ser temida, mas quem deve ser temido, senão tu, meu Deus? Ao teu domínio nada pode fugir. Quem o poderia fazer e como e quando? Os carinhos dos voluptuosos buscam a reciprocidade do amor, mas nada é mais acariciante do que tua caridade, e nada mais salutar para ser amado que a tua verdade, a mais bela e resplandecente de todas as coisas. A curiosidade quer aparentar interesse pela ciência, mas tu conheces plenamente tudo.
Até a ignorância e a incipiência cobrem-se com o manto da simplicidade e da inocência. Mas nada é mais simples, nada é mais inocente do que tu. As próprias obras é que prejudicam os malvados. A preguiça parece desejar apenas a tranquilidade, mas que repouso seguro existe fora de ti, Senhor? A luxúria quer ser chamada de saciedade e abundância, mas só tu és a plenitude. Tu és a fonte da suavidade inexaurível e incorruptível. A prodigalidade cobre-se com a sombra da liberalidade, porém és tu o mais generoso doador de todos os bens. A avareza quer possuir muito, mas tu possuis todas as coisas. A inveja pleiteia a primazia, mas quem mais excelente do que tu? A cólera procura a vingança. Qual a vingança mais justa que a tua? O temor, enquanto zela pela segurança, detesta os acontecimentos insólitos e inesperados que ameaçam os objetos amados. Mas para ti, que há de insólito ou inesperado? Quem pode separar-te daquilo que amas? Onde se encontra a segurança, se não ao teu lado? A tristeza definha na perda dos bens, nos quais a cobiça se satisfaz, porque desejaria que nada como a ti se lhe pudesse tirar. É assim que o homem peca, quando se afasta de ti e busca fora de ti a pureza e a limpidez que ele não pode encontrar, senão voltando para ti. Todos aqueles que se afastam de ti e contra ti se rebelam, a ti estão imitando de forma pervertida. Ainda que imitando-te desse modo, mostram que és o Criador do universo e, portanto, que não há para onde nos possamos afastar totalmente de ti. Mas o que foi que achei naquele roubo? Em que foi que imitei o meu Senhor, ainda que mal pervertidamente? Talvez eu tenha sentido prazer em agir com a lei pela fraude, contra a lei pela fraude, já que não podia fazer pela força, para imitar, escravo que era, uma falsa liberdade, praticando impunemente o que não me era lícito, mediante uma tenebrosa paródia de tua onipotência. Eis-me aqui, escravo que foge do seu Senhor à procura da escuridão. Ó podridão, ó vida monstruosa, ó abismo da morte, como pude achar prazer no ilícito, somente por ser ilícito? Veja, esse número 6, né, ele precisa ser relido, de verdade. Você precisa parar e reler isso, porque é muito bonito, muito profundo. Ele se questiona qual foi a beleza que ele viu no roubo. O que foi que qual foi o prazer que ele viu no roubo? Então ele começa a listar, né, os pecados, uma lista de pecados, e vai mostrando que cada pecado, de certa forma, que o homem comete, era uma tentativa de imitar uma qualidade de Deus. Satanás, ele é um imitador de Deus. Ele quer, de maneira imperfeita, já que ele não consegue, imitar aquilo que Deus tem de belo, de bom, de majestoso. Então ele vai gerando, né, tentativas imperfeitas de imitar aquilo que Deus é, aquilo que Deus tem. Satanás é um copiador sem talento. Ele cria coisas, ele inventa coisas para emular, para simular aquilo que Deus nos oferece. E cada pecado, de certa forma, é uma imitação imperfeita de um dom de Deus, de uma graça de Deus. E Agostinho vai listando, né, fazendo uma lista do pecado, do imperfeito, e apontando, né, para o perfeito de Deus que faz referência àquele pecado. Então, por exemplo, né, a ambição procura senão honras e glórias, enquanto somente tu és digno de ser honrado e glorificado eternamente. A curiosidade aparenta interesse pela ciência, mas só tu conheces plenamente tudo. Então, Agostinho vai fazendo esse jogo de um pecado, de uma imperfeição, de uma imitação e da qualidade de Deus, perfeita e plena, que aquele pecado tenta imitar. E, ao mesmo tempo,
um elogio a Deus esse texto, muito profundo e muito belo, e um reconhecimento da imperfeição do pecado, da feiura do pecado. A luxúria quer ser chamada de saciedade e abundância, mas só tu és plenitude. Tu és fonte da suavidade inexaurível e incorruptível. A avareza quer possuir muito, mas tu possuis todas as coisas. Com esse jogo de palavras, Agostinho vai meditando sobre suas fraquezas e o que fez ele amar essas fraquezas, né? E aquilo que Deus é, a sua perfeição. Então vale muito a pena ler isso. Mas é interessante no final, a conclusão de Agostinho. Ele se pergunta novamente, por que eu roubei as peras? Porque ele quis, de certa forma, sentir o prazer de uma falsa liberdade, de agir acima da lei, acima daquilo que era ordenado a ele fazer. E aqui a gente lembra de Eva e Adão, a mesma coisa. Eles quiseram ser livres acima de Deus. O pecado de Eva e Adão se repete novamente aqui com Agostinho. Ele ama o fato de querer ser maior do que a lei que lhe foi colocada. E, de uma certa forma, ele quer ser maior, né, ou igual àquele que impôs a lei. Então, é o amor a essa rebeldia. É o amor, né, é o apego a esse desejo de se rebelar, que foi aquilo que Satanás ofereceu a Eva e Adão. Então, Agostinho, de certa forma, cai no mesmo pecado, na mesma falha de Eva e Adão. E ele continua. A bondade de Deus preserva-nos das culpas e nos perdoa as culpas cometidas. Como agradecerei, Senhor, por minha memória recordar tais fatos, sem que isso perturbe minha alma? Hei de amar-te, Senhor, hei de dar-te graças e exaltar-te, porque me perdoastes atos tão graves e tão maus. Sei que pela tua graça e misericórdia meus pecados se desfizeram como gelo ao sol. Devo à tua graça também todo o mal que não pratiquei. A que ponto não poderia ter chegado, eu que amei o pecado por si mesmo, sem motivo? Senhor, proclamo que me perdoaste todas as culpas, quer cometidas voluntariamente, quer as que, por tua graça, não cometi. Qual o homem que, consciente da sua própria fraqueza, tem a ousadia de atribuir às próprias forças o mérito da castidade e da inocência, a ponto de amar-te menos, como se não precisasse a tua misericórdia, pela qual perdoas as culpas de quem arrependido se volta para ti? Quem, chamado por ti, seguiu a tua voz e evitou as faltas, de cuja confissão e relato toma conhecimento nestas páginas? Não se ria de mim, doente que fui, curado por aquele médico, a quem ele próprio deve o fato de não ter caído doente, ou de ter sido menos doente do que eu. Que esse alguém apenas te ame, meu Deus, ainda mais reconhecendo que aquele que me libertou da exaustão do pecado o preservou também da mesma funesta debilidade. Então, Agostinho louva a Deus, né, pela misericórdia de Deus o ter resgatado de tão profundo abismo que ele se meteu. Como eu disse, não era só, né, como muitos pensam, a luxúria em si, né, mas era o amor, o apego ao erro em si mesmo, ao pecado em si mesmo. Então era um abismo muito mais profundo do que o pecado contra a castidade. E Agostinho louva a Deus por tê-lo resgatado desse abismo. E no final desse texto, desse parágrafo, essa passagem, ele se dirige àqueles que porventura não foram agraciados por Deus e não se deixaram arrastar pelo pecado, especialmente aqui no caso da castidade. Ele pede que essas pessoas não o julguem, mas ao contrário, louvem a Deus por primeiro ter resgatado Agostinho e por tê-los preservado desse pecado. É a graça de Deus quando você não traz em si uma inclinação a um determinado pecado.
Então, por isso a gente nunca também deve julgar os outros, que porventura são mais fracos em uma determinada área de sua vida. Porque não é você que é forte, é Deus que de uma certa maneira lhe concedeu a graça, né, de resistir àquela inclinação na sua vida. Ao passo que talvez você tenha outras inclinações que você não consegue resistir e o outro consegue superar. Então essa é a realidade da vida. Somos pó, somos fracos e alguns em áreas de sua vida têm mais fraquezas que outros. Então louvemos a Deus sempre por sua misericórdia que resgata aqueles que estão caídos e por sustentar de uma certa maneira, né, aqueles que conseguem resistir a certos pecados em suas vidas, a certas inclinações em suas vidas. É Deus que misericordiosamente levanta aqueles que caíram e sustenta os que estão em pé para que não caiam. Então Agostinho faz esse louvor olhando para a sua vida e para o abismo que se meteu e agradecendo a Deus por tê-lo ainda preservado e guardado de males maiores. E ele continua. Volta a falar da atração do pecado. Eu, miserável, que frutos colhi das ações que cometi então, e que agora recordo envergonhado, especialmente daquele furto que me satisfez pelo furto em si e nada mais. De fato, ele em si nada valia, e por isso me tornei ainda mais miserável. No entanto, eu não teria praticado se estivesse sozinho. Lembro-me bem do meu estado da alma. Sozinho não teria feito absolutamente. Portanto, amei também no furto a companhia daqueles com quem o cometi. Daí não ser verdade ter amado apenas o furto em si. Não amei mais nada, pois a cumplicidade não é mais um nada. O que será ela na realidade? Quem me pode responder senão aquele que me ilumina o coração e lhe dissipa as trevas? Porque me ocorreu indagar, discutir, analisar esses fatos. Se eu tivesse na ocasião desejado de fato aqueles frutos que roubei e com eles me tivesse regalado, poderia ter-os roubado sozinho. Poderia ter cometido a iniquidade, satisfazendo o meu desejo, sem necessidade de estimular por outras companhias o prurito da minha cobiça. O fato é que não eram os frutos que me atraíam, mas a ação má que eu cometia em companhia de amigos que comigo pecavam. Qual era, pois, o sentimento do meu coração? Era sem dúvida um sentimento vergonhoso, e ai de mim que o trazia. Mas de que se tratava? Quem pode compreender os pecados? Era uma vontade de rir que nos acariciava o coração, ao pensar que estávamos enganando os que não esperavam de nós semelhante ato, e muitos o detestariam. Por que eu me divertia ainda mais por não praticá-lo sozinho? Talvez porque seja mais difícil rir sozinho. Sim, é mais difícil. No entanto, acontece às vezes que rimos sozinho, sem a presença de outros, se algo muito ridículo se apresenta aos nossos sentidos ou ao nosso pensamento. Sozinho eu não teria praticado tal ação. Absolutamente não o faria. Meu Deus, eis diante de ti a lembrança viva da minha alma. Sozinho eu não cometeria aquele furto, no qual não me comprazia na coisa que eu roubava, mas no ato de roubar. Sozinho não me teria atraído a ideia de roubar, nem sequer teria roubado. Ó amizade tão inimiga! Ó sedução misteriosa da mente! Vontade de fazer o mal por brincadeira ou diversão, gracejo, prazer de lesar os outros sem vantagem pessoal ou sede de vingança. Basta que alguém diga, vamos, mãos à obra, e temos vergonha de não ser despudorados. Então Agostinho faz essa observação interessante e tão verdadeira. As más companhias nos corrompem. Então Agostinho reconhece que não foi só o prazer do roubo em si, foi o prazer de roubar em companhia dos outros. Talvez de ser admirado pelos outros pelo fato de estar roubando, de incentivar os outros a roubar. Isso também é uma verdade do pecado. O pecado não te arrasta sozinho até ele. Ele faz com que você seduza outros para ir com você. Como se você fosse um evangelizador do pecado. E infelizmente tantos de nós, em vez de nos tornarmos evangelizadores da boa nova, da palavra de Deus,
nos tornamos disseminadores do pecado, daquilo que é errado, do vício, do erro. Quando compartilhamos, sabe, aquele meme que não edifica, aquela música que nos afasta de Deus, quando contamos aquela fofoca, como falando mal dos outros, né? Quando nos juntamos na roda dos escarnecedores, como fala o Salmo 1. Então, o pecado nos arrasta para o abismo e nos convence a arrastar outros conosco pelo abismo. E tantas vezes nos deixamos arrastar por outros para o abismo. Então, Agostinho faz essa reflexão sobre o poder das más companhias, o poder da sedução do mundo. Hoje a gente diria da pressão social do mundo. Como é difícil resistir à pressão social, como é difícil manter-se como cristão, defendendo seus valores, e não calar, não silenciar. Como é difícil não compartilhar daquilo que é errado, com medo de ser excluído, com medo de ser rechaçado, com medo de ser rotulado como santinho, como isso, como aquilo. Então você cede, você abre mão dos valores, você se deixa levar. São as companhias corrompendo os valores. Você não tem a força moral, a coragem, a interesse, a fortaleza de se manter fiel a seus princípios. Então você cede, você se corrompe. Do outro lado, você talvez não suporte ver alguém com princípios, porque parece que não é permitido a ninguém ser bom se você não é. Então você tenta corrompê-lo, você tenta fazer com que ele venha pecar com você. Talvez eu esteja em má companhia, talvez em muitos momentos eu seja a má companhia. Mas Agostinho faz essa reflexão. Mais do que o apego ao roubo em si, foi o apego a roubar, acompanhado de pessoas que com ele roubavam. Havia um orgulho neles, havia esse prazer neles de fazer o que é errado. E para concluir, quem desembaraçará este nó assim tão complicado e amaranhado? É uma ação indigna. Nela não quero pensar, não a quero analisar. Eu quero a ti, ó justiça, ó inocência, ó beleza que atrai o olhar dos virtuosos, que em ti se satisfazem sem jamais saciar. Junto de ti existe paz profunda e vida imperturbável. Quem mergulha em ti entra no gozo do seu Senhor. Não terá mais receio e permanecerá sumamente bem no bem supremo. Desandei longe de ti, meu Deus, e na minha adolescência andei errante sem teu apoio, tornando-me para mim mesmo um antro de miséria. Então que a gente possa buscar essa paz interior que Agostinho nos fala, que nós aspiremos essa paz. Mergulhemos no Senhor e entremos no gozo dele. Então assim Agostinho termina a sua reflexão dos 16 anos, que é fortemente marcada por essa reflexão do roubo das peras. Como disse, um fato talvez ingênuo, corriqueiro, mas que traz uma meditação extremamente profunda da realidade do pecado na nossa vida, da realidade do apego ao mal em si. Talvez esse seja um dos capítulos mais belos desse livro, mais profundos, mas precisa ser meditado com honestidade intelectual. Precisa olhar para dentro de si e tentar encontrar dentro de si o apego também ao mal. Não só a realidade do pecado, mas talvez o amor ao vício, o apego ao vício, que eu ou você tenha desenvolvido, tenha criado. E isso é pior do que o pecado em si. O amor ao pecado, o apego ao vício, é pior do que o vício em si mesmo. Santo Agostinho roga por nós, que Nossa Senhora possa interceder por nós, para que assim como ela, amemos mais do que nunca a pureza, a castidade, e que ela, toda casta, toda santa, rogue por aqueles que em sua realidade de vida lutam contra esse pecado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.